E aí, como vocês estão? Então, no vídeo passado eu falei que em 2020 foi um ano onde eu retomei o hábito da leitura. E hoje eu quero falar com vocês de outro livro que eu li esse ano e também gostei bastante. E o nome do livro é O Jeito Harvard de Ser Feliz, de Sean Ankur. Desculpa se eu pronunciei errado. Quando eu vi esse livro na minha loja Kindle, eu já pensei logo de cara. Esse livro tem muita cara de ser coisa de coach. De ser aqueles livros cheios de conselho mirabolante que vão mudar a sua vida assim que você acabar a leitura. E eu pensei comigo mesmo. Eu não vou ler esse livro nem fudendo. Na época, eu tava fazendo parte de um clube do livro. E acabou que esse foi o livro que a gente escolheu para ler. E eu não poderia estar mais errado sobre o livro. Na verdade, o autor, ele estudou em Harvard. E depois que ele formou, ele continuou trabalhando lá há vários anos. E esse livro conta uma das pesquisas que ele fez na área da felicidade, onde ele tentou entender por que os alunos que estavam em uma das melhores faculdades do mundo eram tão infelizes. Mas, como John Milton escreveu em Paraíso Perdido, a mente é um lugar em si mesma, e em si mesma pode fazer do céu um inferno e do inferno um céu. E assim como Harvard pode ser um céu, a melhor faculdade do mundo, também pode ser um inferno. Porque a melhor faculdade do mundo também vai ser um lugar onde vão ter as maiores cobranças e desafios do mundo. Então, em alguns estudos publicados na época em que o autor começou sua pesquisa, eles relataram que 4 a cada 5 alunos de Harvard passaram por um episódio depressivo durante a faculdade. E que esse episódio depressivo de metade desses alunos foi tão grave que eles nem conseguiam mais fazer as coisas do dia a dia. Então, Ankur se questionou o que esse um aluno faz de diferente. Por que ele consegue prosperar onde tantos estão falhando? E esse livro conta a história de uma pesquisa que ele fez com esse um aluno a cada 5, tentando entender o que ele tinha de diferente e por que ele conseguia sucesso onde muitos fracassavam. E durante essa pesquisa, ele estipulou 7 pontos, 7 princípios, que para ele seria o diferencial dessas pessoas que encontram felicidade na adversidade. E esses princípios são o benefício da felicidade, o ponto de apoio e alavanca, o efeito Tetris. O 4 e o 5 falam sobre encontrar oportunidade na adversidade. O 6º fala sobre a regra dos 20 segundos. E, por fim, o investimento social. Mas hoje eu só quero falar com vocês sobre um desses princípios, que é o efeito Tetris. Eu acho que todo mundo deve conhecer o que é o Tetris, aquele joguinho antigo sobre empilhar peças sem deixar sobrar espaço entre elas. Então, o Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina de Harvard, certa vez fez um estudo com 27 pessoas que ficaram jogando Tetris por muitas horas. E eles perceberam que dias depois desse estudo, alguns participantes estavam sonhando com peças, blocos caindo do céu. Outros não conseguiam parar de enxergar bloco por toda parte. O livro traz o relato de uma pessoa que sofria de um vício em Tetris, que ele descreveu sua experiência como a seguinte: percorrendo os corredores do supermercado, tentando decidir qual cereal comprar, notei como um grupo de caixas de cereal se encaixaria perfeitamente no buraco da fileira abaixo dela. Dando voltas na pista de corrida para me exercitar, absolutamente entediado, me peguei encarando o muro de tijolos e calculando em qual direção teria que girar os tijolos ligeiramente mais escuros para que eles se encaixassem na fileira irregular de tijolos escuros alguns centímetros abaixo no muro. Dando uma saída para respirar ar fresco, depois de passar horas no escritório, esfreguei meus olhos exaustos e lacrimosos, olhei para a silhueta de edifícios de Filadélfia e me perguntei: se eu girar o prédio Victor Building para esse lado, será que ele se encaixaria na lacuna entre os arranha-céus Liberty 1 e 2? E esses jogadores batizaram essa bizarra condição de efeito Tetris. Parece loucura, né? Mas por trás disso tem uma boa explicação, eu juro. Na verdade, esse efeito resulta de um processo cerebral chamado
imagem residual cognitiva. Quando esses jovens passavam longos tempos jogando Tetris, eles ficavam presos a padrões que, de certa forma, manchavam a visão deles. Então, de certa maneira, a gente pode dizer que passar horas jogando Tetris alterou a configuração cerebral, criou novos caminhos neurais e mudou a forma com que essa pessoa via o mundo. E você deve estar se perguntando: Tá bom, Matheus, eu entendi o que é o efeito Tetris, mas aonde você quer chegar com isso? Então, essa é a forma com que nosso cérebro funciona. Ele fica muito facilmente preso a padrões de visão do mundo, alguns com mais benefícios que outros. E o mais legal, esse princípio não se limita apenas a videogames. Esse efeito também se associa muito à forma da pessoa ver o mundo. Pessoas que costumam ver o mundo de forma negativa vão tender a ver tudo de forma negativa. Seu cérebro passa, de certa forma, a ser treinado para perceber padrão negativo nas coisas. Mas isso aí também não pode ser bom? Quero dizer, se eu identifico as coisas negativas na minha vida, eu vou conseguir sobressair elas, não? Sim, isso pode ser útil às vezes. Mas o grande problema é que se a gente fica preso apenas a esse padrão de negatividade, sempre focando no negativo, até o paraíso pode se tornar um inferno. E esse efeito ele acontece com qualquer pessoa, em qualquer profissão, em qualquer área de atuação. Como, por exemplo, atleta, eles tendem a não conseguir deixar de competir com amigo, com parente. Assistentes sociais que lidam com casos de violência doméstica podem não conseguir parar de desconfiar de qualquer pessoa. Operador de mercado financeiro pode avaliar o risco em tudo que eles fazem. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A gente pode treinar nosso cérebro para não pensar assim. Podemos treinar nosso cérebro para ver o lado bom das coisas. E isso vai trazer muitos benefícios para a gente. Afinal, se a gente acredita que as coisas podem dar certo, se acreditamos que podemos conseguir aquela oportunidade dos sonhos, a gente vai lutar com mais força para conseguir isso, a gente vai dedicar mais para conseguir isso. Legal, mas como que eu faço isso? Como que eu consigo mudar minha forma de pensar? Assim como para ficar bom em um videogame, você tem que treinar durante muito tempo, pensar positivamente também exige muito treino. E a primeira dica que eu vou dar nesse vídeo para vocês é: exercite sua gratidão. Você não precisa escrever nada, mas tente todos os dias à tarde, à noite, pensar em 3 coisas específicas que aconteceram no seu dia e que você é grato. Seja momentos felizes, realização que você teve no trabalho, em casa, um acontecimento familiar ou alguma coisa que te deu esperança. Não importa o que você escrever, o que importa é que você vai ser grato a alguma coisa que aconteceu no seu dia. E para você não esquecer, transforme isso em um hábito. Tenta fazer esse exercício todo dia no mesmo horário, para que vire uma atividade fixa, um ritual. E lembre-se de uma coisa: a mudança é um processo lento, que exige esforço, dedicação e persistência. Mas a mudança irá acontecer se você não desistir de lutar. Então eu quero terminar esse vídeo com uma frase que resume a busca para essa luta, não desistir dessa luta. Dê o primeiro passo e o universo certamente colocará ao chão.